Então, nós vamos dar as boas-vindas para a Natália. Eu vou fazer a apresentação dela. Então, a Natália Elizabeth Galdino Alves Peixoto, ela é nutricionista pela Universidade Federal de Ouro Preto, mestre e doutora em Ciência da Nutrição pela Universidade Federal de Viçosa, fez doutorado sanduíche na Universidade de Illinois, é NutriCoach pelo método Sophie Derand 2017, docente de cursos de graduação em nutrição e pós-graduação em nutrição e nutrologia, e atua em consultório com nutrição clínica, nutrição esportiva e nutrição comportamental. Então, nós vamos dar as boas-vindas para a Natália. Muito obrigada pela sua presença. É um prazer tê-la conosco novamente. Que os alunos aí possam aproveitar bastante a oportunidade de ter aqui essa conversa sobre comportamento alimentar, que eu sei que é uma área que você adora, né? Então, a palavra está com você, Natália. Obrigada. Obrigada a você, Sabrina. Queria agradecer, né, a você, a Raquel, que entrou em contato comigo também, pelo convite para falar desse assunto e pela autonomia também, né, de poder escolher o que eu iria abordar sobre esse tema. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Tá tudo certinho com o áudio, com a imagem? Sim. Tá. Vou compartilhar a tela aqui. Apareceu certinho a imagem? Sim, apareceu sim. Ótimo. Então, gente, primeiro, bom dia, né, para vocês. Eu espero que o conteúdo que eu vou mostrar aqui seja proveitoso mesmo e até para ampliar, né, um pouco as ideias de vocês sobre o atendimento em nutrição. Só voltar aqui. Ok. Então, o tema da minha palestra, da nossa conversa hoje, é comportamento alimentar e abordagens comportamentais no atendimento nutricional, né? E como nutricionista, quem escolhe essa profissão, né? Eu escolhi essa profissão para trabalhar com o alimento e com pessoas, né? O meu interesse sempre foi pela área clínica de atendimento. E, além da questão alimentação, a gente trabalha com tudo que envolve essa alimentação, não só a fisiologia, mas também as questões culturais que possam envolver as escolhas alimentares, né? A história da pessoa, a história clínica, que é tudo que a gente aprende na nutrição, né? Desde os primeiros períodos, essas disciplinas elas vão se encaixando como um quebra-cabeça para que quando considerando todas essas perspectivas. E hoje, a questão comportamento, ela tem sido muito importante também para o nosso trabalho, né? Tem bastante notariedade hoje em dia, a nutrição comportamental, as abordagens de comportamento alimentar, o que muitas vezes, mesmo considerando cultura, preferência, história clínica, a fisiologia, condição de saúde, doença do paciente, as escolhas alimentares podem ser direcionadas por questões comportamentais, principalmente questões emocionais. Então, a gente amplia a visão, né, de que o nutricionista, ele não é um contador de calorias. Nutrição é muito mais do que só contar calorias. E nós, né, vocês, estudantes como futuros nutricionistas, eu acredito que a gente tem sempre que ter essa visão de que o nutricionista ele não é um calculador de dietas ou um determinador de escolhas alimentares, né? Então, hoje, eu trabalho em consultório com essa abordagem comportamental para realmente ensinar os pacientes e ajudá-los a escolher os seus próprios alimentos, que é algo importante em nutrição comportamental, que a gente chama de autonomia alimentar, e que eu vou mostrar para vocês um pouco sobre isso e um exemplo também na prática. E quando a gente estuda nutrição, né, eu estava vendo aí o finalzinho da reunião de vocês e até fiquei pensando na minha trajetória, né, quando a professora estava falando sobre a questão da monitoria, da importância, eu fui monitora
de várias disciplinas durante a graduação, no mestrado e no doutorado também, principalmente em dietoterapia. Então, eu fui treinada para o cálculo de dieta. E quando eu fiz essa trajetória de ir para o consultório, atender, depois fui fazer o doutorado e voltei para o consultório. E quando eu voltei a atender no consultório, isso foi em 2017, eu me formei em 2010, fiz doutorado e tal, e em 2017 eu voltei a atender no consultório. E já se falava um pouco sobre essa abordagem comportamental. E isso foi um conflito inicial muito grande para mim, de pensar assim, como que eu vou atender sem passar uma dieta? Isso é possível? Porque até então, né, eu formei há um pouco mais de tempo, isso não era uma abordagem comum para mim. Eu fui treinada em dietoterapia, então o cálculo de dieta, os estudos de caso, de fechar macronutriente, micronutriente, era algo que eu sempre fiz com facilidade por essa experiência que eu tive na faculdade, no mestrado e no doutorado. E esse conflito de que prescrever dieta não é o único caminho me chamou a atenção, mas ao mesmo tempo foi muito desafiador, né? E aí eu sempre falo que eu estou construindo ainda esse meu caminho, mas quero mostrar para vocês hoje, e acredito que talvez até alguns de vocês já tenham, né, essa noção de que a dieta ela é sim importante, né? Por isso que a gente estuda nutrição, em alguns casos ela vai ser essencial, mas nem todo mundo está preparado para receber dieta e nem todo mundo consegue seguir uma dieta. E a nutrição comportamental, ela vem, então, como uma abordagem nova, não é uma nova linha, né? É um processo, uma abordagem para que a gente trabalhe os comportamentos associados à alimentação. E nesse caminho a gente vai, claro, sempre considerar os aspectos fisiológicos, sociais, mas principalmente trabalhar com os aspectos emocionais que acabam direcionando essas escolhas. E hoje, né, a atuação do nutricionista com nutrição comportamental é no sentido de também ampliar, de tornar o relacionamento nutricionista-paciente mais próximo, mais integrativo, considerando tudo que pode influenciar o paciente em relação ao cuidado à saúde através da alimentação. Então, considerando como pilares, a gente pode considerar 3 pilares importantes da nutrição comportamental. O primeiro pilar é considerar na prática clínica, então aqui, né, por exemplo, eu estou fazendo um atendimento em nutrição, eu vou fazer no meu consultório as perguntas, né, eu faço as perguntas normais na anamnese, pesquiso sobre alimentação, sobre as condições de saúde, e hoje eu atendo considerando também as crenças, os pensamentos, os sentimentos sobre a comida, para entender como que é o relacionamento do meu paciente com a comida, como que ele come, não é só se ele come rápido ou mastiga depressa, né? Mas é se ele consegue perceber fome, se ele consegue perceber saciedade, se ele sente culpa, se ele tem algum sentimento negativo ou positivo sobre a comida. Então, é muito além, né, da questão só de avaliar o quanto o paciente consome e o que ele precisa. E aí a gente trabalha também com as estratégias comportamentais para dar um direcionamento, uma autonomia para o paciente em relação ao que ele vai escolher para se alimentar. E o terceiro pilar, não menos importante, da nutrição comportamental, é a forma como a gente fala de nutrição, né? Eu tenho certeza que vocês acompanham outros profissionais de saúde e nutricionistas na internet, e infelizmente alguns profissionais trabalham com aquela comunicação dicotômica, né? Do isso pode, isso não pode, isso é saudável, isso não é saudável. E a proposta da nutrição comportamental é realizar uma comunicação baseada em ciência, baseada na ciência da nutrição, sobre o que funciona para a saúde, mas de uma forma inclusiva e que traga também o prazer alimentar. Tenho certeza que até o final da palestra isso vai ficar claro, né, sobre isso. Como que eu vou falar de nutrição sem gerar uma preocupação, né? A alimentação, ela tem que ser algo prazeroso e não
não trazer ser mais um fator de estresse, né? Principalmente nessa pandemia, com tudo que a gente está vivendo. Imagina sentar em frente a um prato de comida e ficar preocupado sobre o que está comendo, sobre o que está escolhendo. Então, a gente vai ver, eu vou mostrar para vocês um pouquinho desse caminho. E o comportamento alimentar, ele é moldado desde a nossa primeira infância, né? O bebê, ele sabe muito bem como funciona o seu organismo, ele é muito intuitivo. Então, ele come somente até ficar saciado. Ele não come além, ele consegue perceber muito bem esses sinais de fome, de saciedade, de preferências do que nós adultos, porque ao longo da vida a gente vai perdendo essa intuição. Porque às vezes, né, a mãe começa a insistir para o filho comer mais, né, ou começa a falar um pouco mais sobre isso não é bom, isso não é saudável. Então, alguns comportamentos dos pais podem interferir, isso vocês vão ver, né, na próxima. Tem uma palestra, inclusive, eu acho que no turno da noite, né, sobre esse tema, mas o que eu quero trazer aqui é que ao longo da vida a gente vai perdendo por correria, de rotina, de comer nos horários certos, porque eu tenho um intervalo agora, então eu preciso comer, mesmo sem estar com fome, porque depois eu não vou ter outro horário, né? Outra questão, pessoas que fazem muitas dietas, estão sempre ali com alguma regra, um profissional falando quanto ela tem que comer, elas tendem também a perder essa intuição, a perder essa capacidade de perceber quando estão com fome, quando estão saciadas. E esse caminho, ele passa pela fisiologia, essa perda de percepção de fome e saciedade, né, por todas essas questões externas, vão afetar, né, inclusive esses mecanismos fisiológicos. E o comportamento alimentar, ele envolve, além da fisiologia, a nossa cognição, o que a gente aprende sobre comida, o que a gente escuta sobre comida, envolve o afeto, né? Quem não lembra aí, por exemplo, de uma comida da avó, de um bolo que a mãe faz, e é aquele bolo especial que às vezes você pode comprar na padaria do mesmo sabor, mas não vai ter a mesma graça, porque não tem essa relação afetiva. E o principal, né, que a gente tem trabalhado, eu trabalho muito, a questão das emoções, que é o que direciona o principal determinador de escolha alimentar. Por exemplo, eu tenho pacientes que eles sabem muito sobre nutrição, eles sabem o que é saudável, eles sabem o que precisa fazer, mas muitas vezes o estresse, a ansiedade, a tristeza, às vezes até mesmo alguns sentimentos positivos, né, de alegria, de comemoração, acabam mudando as escolhas alimentares. Então, é quando esse comer é direcionado pelas emoções. E essa questão, né, todo esse envolvimento, toda essa situação relacionada ao comportamento alimentar é o que faz as pessoas escolherem. Por exemplo, um brigadeiro pequeno e uma maçã tem o mesmo tanto de calorias. Então, será que é só calorias que importa? E a gente, como nutricionista, né, e a minha proposta, eu trabalho com essa abordagem inclusiva dos alimentos, não fico aterrorizando ou demonizando, é que a pessoa entenda que ela pode comer brigadeiro, mas comer, né, em quantidades adequadas, sem exagero, com uma frequência também que não atrapalhe a saúde, e quando, né, incluir frutas, legumes, vegetais com maior frequência. Só que muitas vezes essa emoção que a pessoa escolha, dê mais preferência a um brigadeiro, por exemplo, e às vezes não consiga se controlar e faz uma panela de brigadeiro e come uma panela de brigadeiro, porque tem alguma emoção ali por trás direcionando essa escolha. Então, quando a gente escolhe trabalhar com comportamento alimentar, a gente precisa avaliar também se a proibição, se aterrorizar, demonizar alimentos funciona. E esse comportamento alimentar, ele passa muito sobre o que a gente pensa. E o não, quando a gente proíbe, ele chama ainda mais a atenção para aquilo que a gente está proibindo, né? Aquela velha frase do que tudo que é proibido é mais gostoso, ela funciona muito para o ser humano.
E se eu falar com vocês, não pense em brigadeiro, aposto que antes de falar, só quando apareceu essa frase aqui na tela, vocês pensaram em brigadeiro. E a nossa cognição, nosso conhecimento sobre alimento é que vai direcionar que tipo de brigadeiro que talvez vocês tenham pensado. Talvez algumas pessoas tenham pensado em um brigadeiro de panela, porque isso traz alguma lembrança, alguma questão afetiva. Alguns podem ter pensado em um brigadeiro de festa, todo arrumadinho. Outros, às vezes, estão seguindo alguma dieta restritiva, pensaram talvez em um brigadeiro de banana, em um brigadeiro modificado para ter menos calorias, menos açúcar, por exemplo. Né? Só que, de fato, essa proibição, toda vez que a gente fala para o paciente, não coma isso, evite isso, isso pode chamar ainda mais a atenção dele para esse alimento. Sempre faço essa analogia. Quem tem piscina em casa sabe que tem a piscina e às vezes está ali e não dá muita importância. Eu morei um tempo em Governador Valadares, lá era muito quente, eu quase morria de calor em casa. E a minha vizinha do lado, ela tinha uma piscina que, durante o tempo que eu morei lá, eu vi poucas vezes eles usarem essa piscina. Enquanto, às vezes, aquela pessoa que não tem acesso, ela vai tentar aproveitar isso ao máximo. E assim funciona também com a alimentação. Então, muitas vezes, permitir-se comer um brigadeiro, um alimento que te dá prazer, vai diminuir, inclusive, o exagero. Costuma funcionar muito mais do que ficar se proibindo, ou de que a gente, como nutricionista, proíba os pacientes de comerem determinado alimento. Tenho relatos de paciente, por exemplo, que eu coloquei chocolate na proposta de cardápio para ele e que ele fala assim, nossa, depois que você colocou chocolate lá, eu não fico mais com aquela necessidade de comer todo dia. Mas antes, quando ele era proibido de comer, às vezes ele sentava e comia uma barra inteira de chocolate e não conseguia se controlar. Então, a nutrição comportamental e a abordagem de comportamento alimentar, ela passa por esse contexto de sair do que a gente tem visto atualmente sobre nutrição, principalmente nas redes sociais, né, de publicações que trazem o nutricionismo, que é o exagero da ciência, de que tudo se explica pela ciência da nutrição. E nutrição não é só receber nutriente, nutrição é também o relacionamento de cada pessoa com a comida e o que interfere, né, nesse relacionamento. A gente tem também o que tem acontecido muito, que é o reducionismo nutricional, que é a nutrição fora do contexto alimentar, né, de pessoas que às vezes vão viver tanto sobre restrição que elas deixam de aproveitar determinados momentos. Por exemplo, pessoas que falam assim, eu não vou sair com vocês porque eu estou de dieta, ou se eu sair, eu vou levar a minha marmita. Então, começa a alterar, inclusive, as relações pessoais ao redor dessa pessoa. E o nutricionismo funcional, que é algo também, né, que a gente vê muito atualmente, que exagera um pouco no contexto de ser saudável. E aí tem algumas pessoas que querem ser saudáveis e tem também aquela linha da nutrição, né, que divulga muito sobre alcançar padrões de excelência no corpo, nos processos corporais, né, otimizar ao máximo a saúde. E aí, com isso, acaba proibindo muitos alimentos e gerando uma confusão na cabeça das pessoas sobre o que elas podem ou não comer, né? Que é o que a gente chama de terrorismo nutricional, que é ficar demonizando determinados alimentos. Ou classificar os alimentos, esses são bons, pode comer, esses são ruins, pode comer. E aí, às vezes, quando não pode comer, e às vezes, quando classifica os alimentos em bons, a pessoa pode entender se é bom, eu posso comer muito, né? Vou citar um exemplo do óleo de coco, quando ficou famoso para emagrecimento. A gente sabe hoje que isso não tem evidência científica, mas foi um modismo que fez com que muitas pessoas trocassem tudo de óleo pelo óleo de coco e consumir esse óleo de coco em grande quantidade. Né? Um outro exemplo, às vezes faz um brigadeiro modificado, um brigadeiro de biomassa de banana verde, e porque considera aquilo bom ou saudável, vai comer uma panela desse brigadeiro, vai exagerar de todo jeito.
né? Então, essas premissas aqui que a gente tem visto, de exagero da nutrição, de terrorismo nutricional, não tem ajudado as pessoas a realmente melhorar a sua saúde, né? A gente vê aí muitas dietas para alcançar beleza, alcançar boa forma e até mesmo para alcançar a saúde, mas o que a gente tem visto nos últimos anos com a modernidade é que cada vez as pessoas estão piores em relação à sua saúde física e também à saúde mental. Estão cada vez mais obesas, estão cada vez com mais problemas associados ao excesso de peso e às doenças, né, e agravos crônicos, então câncer, diabetes, doenças cardiovasculares e os problemas mentais, mesmo antes da pandemia, estavam também se elevando, né? E o que a ciência mostra é que esses tipos de dietas, essas dietas da moda, elas podem até funcionar em curto prazo. A maioria dos estudos observam resultados bons com 2, 3, até 6 meses, mas em longo prazo, o que a gente observa, né, é o efeito sanfona, que eu tenho certeza que vocês conhecem, aquela pessoa que perde 5 quilos em um mês e em 2 ela recupera 10 ou até mais. Uma perda grande de massa muscular, alterações de humor, alterações de apetite e desregulação da percepção de fome e saciedade. Tem alguns estudos que mostram que algumas pessoas que fazem dietas muito restritivas, elas podem ter o seu apetite aumentado e perceber um descontrole frente à comida por até 2 anos após terem feito essas dietas. Um exemplo, a dieta do HCG, aqui, né, eu trabalho na região de Conselheiro Lafayette, é muito comum essa dieta para emagrecimento, os pacientes têm um resultado incrível, só que esse efeito sanfona, ele vem muito rápido, a pessoa recupera peso muito rápido, e ela se torna uma pessoa com uma dificuldade alimentar muito grande, de controlar o exagero, né, de exagerar frente aos alimentos, e percebem essa dificuldade, né, de não conseguir notar a fome, notar a saciedade. Então, a gente observa hoje que essa busca pelo sucesso através do corpo esbelto, padrão de beleza e magreza, tem levado cada vez mais as pessoas ao excesso de peso e à obesidade, né? Tem estudos que mostram que somente uma a cada 124 mulheres e um a cada 210 homens que vão conseguir alcançar peso normal com as abordagens que são feitas até agora, né? Então, o que é sucesso em termos de saúde e emagrecimento? É emagrecer rápido e ter efeito sanfona, ou mudar o hábito alimentar e realmente melhorar a saúde, pensar em um emagrecimento, uma manutenção da perda de peso e da saúde em longo prazo? Então, essas abordagens atuais, né, que é o nutricionismo, o terrorismo nutricional, o nutricionista policial, que é aquele controlador da alimentação, essas abordagens, infelizmente, elas não estão gerando uma mudança de comportamento que realmente reflita em saúde. Então, é por isso que a gente tem hoje, né, essas outras abordagens, e a nutrição comportamental, essa abordagem comportamental, ela ficou muito em evidência agora na pandemia, né? Alguns artigos sobre as recomendações nutricionais na quarentena trouxeram como a questão emocional, tédio, estresse, incertezas, alteração de rotina que a gente passou nessa pandemia, né? Mudança do padrão alimentar, redução de atividade física, mudança no sono, as pessoas começaram a dormir mais tarde, ficar conectado o tempo todo. Como que isso alterou o padrão alimentar, levando a uma maior ingestão calórica, exageros, overeating, busca por comidas que confortam e ficar beliscando o tempo inteiro. Então, a pandemia, ela abriu um pouco mais esse leque de que, opa, não é só dieta, eu não estou precisando somente de dieta, eu preciso de um outro direcionamento, porque as questões emocionais não estão me ajudando a cuidar da minha saúde e da minha alimentação, né? Então, como que a gente pode trabalhar essas questões de comportamento alimentar no consultório? Tem várias abordagens, né?
tem a possibilidade de trabalhar totalmente sem prescrição de dieta. Então, o paciente vem ao consultório, a gente vai trabalhar algumas questões importantes para o objetivo, para a necessidade dele, mas ele não vai receber uma dieta. E o outro caminho é o caminho convencional, né? Que a pessoa ela vai receber um direcionamento de cardápio com quantidades, com alimentos a serem consumidos, com horários. Então, a gente consegue trabalhar, eu, por exemplo, trabalho nessas duas linhas, porque tem muitos pacientes que ainda não estão abertos a trabalhar com esses processos totalmente sem dieta, né? E tem aqueles que eu consigo fazer essa transição ao longo do acompanhamento, de conversar para que ele perceba que esse caminho de seguir dieta não está funcionando para ele. E aí a gente começa a fazer esse processo, né, que eu trabalho só com a mudança de comportamento, com ferramentas de coach, para melhora da relação com o corpo e com a comida. E aí as abordagens que a gente pode utilizar também no atendimento convencional, né, é sobre como fazer, o que a gente pode fazer para ajudar os pacientes a melhorar esse relacionamento, a reduzir exageros alimentares, a ter uma relação mais positiva com a comida. Então, eu uso, né, são estratégias e abordagens indicadas nessa área, o Mindful Eating, que é comer com atenção plena. Então, o meu paciente, ele começa comigo e a gente vai treinando, eu dou dicas de aplicativos para ele começar meditações, parar, refletir, porque isso também é muito importante para a alimentação. Se a gente senta com celular, televisão, preocupado com um monte de coisa e não está atento à alimentação, a gente não percebe o quanto comeu, né? Tem paciente que fala isso, nossa, eu comi um pacote de biscoito recheado de uma vez e quando eu vi, eu não tinha percebido que eu tinha comido isso tudo, né? Então, é preciso essa atenção. Comer intuitivo é uma estratégia para melhorar a percepção de fome e saciedade, de que nutrientes que a gente está precisando mais em determinado momento. Então, é seguir os sinais do corpo para se alimentar. E as competências alimentares e autonomia, né, que é fornecer para o paciente conhecimento, mas que ele também seja capaz de participar das suas próprias escolhas, sempre equilibrando as escolhas com foco em saúde, em bem-estar, sem extremos, sem compensações, que muita gente faz dieta, né? Faz dieta de segunda a sexta, chega sábado, enfia, como dizem, o pé na jaca, como compensação, ou compensa no exercício físico, né? Várias estratégias compensatórias. E a gente trabalha em nutrição comportamental evitando essas falas, né? Dia do lixo, comer dia fora da dieta, jacar, enfiar o pé na jaca, hoje pode ou só hoje, né? De que a gente, como profissional, também tenha uma abordagem mais inclusiva da alimentação, né? Eu como doce, eu como bolo, eu como tudo que eu gosto, mas com esse equilíbrio de saber, né, o que é suficiente para mim, ou se eu estou comendo com emoção e exagerando. E é isso que eu tento mostrar quando eu ensino comportamento alimentar também para os meus pacientes. Então, aqui estão algumas ferramentas que a gente pode utilizar de aconselhamento nutricional, entrevista motivacional, comer intuitivo, comer com atenção plena, autonomia alimentar e algumas ferramentas de terapia cognitivo-comportamental. Tudo isso aqui, gente, tem no livro de nutrição comportamental da Mari Alvarenga, né? Claro que quem gosta da área depois pode pensar futuramente em fazer cursos complementares, como eu fiz, vou até mostrar para vocês no final da palestra, mas só, né, com o que tem disponível nesse livro, a gente já consegue melhorar o nosso atendimento. E o aconselhamento nutricional, ele é um encontro entre duas pessoas para examinar com atenção, olhar, respeito e deliberar com prudência e justeza sobre a alimentação de uma delas. Então, a gente tem em nutrição a orientação nutricional, que é entregar uma lista sobre o que o paciente precisa fazer, explicá-lo sobre a alimentação, e o aconselhamento nutricional, ele engloba isso também, mas reflete uma maneira diferente de perguntar, tornando o paciente mais ativo no processo, uma maneira diferente de passar as informações sobre nutrição, de uma forma mais
personalizada e considerando as questões emocionais. Então, a gente realiza uma escuta mais ativa, de realmente tentar entender as percepções e crenças dos pacientes sobre a alimentação. Então, aqui eu trago uma comparação sobre o que a gente faz tradicionalmente em nutrição, né, que às vezes é o foco muito nos alimentos, e no aconselhamento nutricional a gente foca nos alimentos nutrientes, mas também foca em como a pessoa come, né, o que direciona esse comer. No tradicional, as intervenções são de curto prazo. No aconselhamento nutricional, que é um dos programas que eu faço, as intervenções são de longo prazo. Aqui, no primeiro, a ênfase é em educação alimentar. A gente trabalha no aconselhamento nutricional com a educação nutricional, alimentar e nutricional também, mas ela não é o componente principal. Aqui no tradicional, o relacionamento é um pouco mais distante entre nutricionista e paciente, e aqui a gente tem um relacionamento mais intenso, mais frequente e de maior abertura. Aqui é um processo rápido, que a gente entrega uma dieta, uma orientação, e aqui a gente faz várias consultas com metas e planos individualizados. Então, uma das ferramentas, né, que a gente utiliza é trabalhar com comer intuitivo, para que o paciente consiga passar por esse caminho, e ao longo das consultas a gente vai trabalhando diferentes ferramentas para que ele saia um pouco da mentalidade de dieta e passe para o comer intuitivo, que é seguir regras internas, sinais internos, ao invés de seguir regras externas sobre o que, quando, que horário se alimentar. Ele é mais flexível, mais satisfatório, traz prazer e não culpa, ele dá mais confiança e não medo, ele envolve a nutrição e não foco na perda de peso, envolve a aceitação, né? Nem sempre a gente vai conseguir. Tem vezes que o alimento ele vai ser o único recurso para algum problema. E tá tudo bem, aceitar isso ajuda, inclusive, a reduzir exagero alimentar. Ao passo que, se a pessoa ficar julgando as suas escolhas, comendo com culpa, ela vai perder muito esse controle sobre a alimentação. E o comer emocional é justamente isso, né? Quando a pessoa ela tem um problema familiar, um problema no trabalho. Agora, na pandemia, a gente está vendo muito isso, né? De descontar as emoções na comida, come, exagera e depois percebe culpa ao comer. Os principais sentimentos que direcionam esse comer emocional são o medo e a ansiedade. Na pandemia, eu observei um aumento muito grande também do tédio, né? O ficar em casa, não ter ocupação, esse tédio também tem direcionado muito esse comer emocional, os exageros e os beliscares ao longo do dia. E uma baixa atenção às necessidades básicas. Sabe aquela pessoa que durante o dia ela não lembra de tomar água, ela pula refeições, ela não dá atenção para os nutrientes que o corpo dela precisa. Aí chega no final do dia estressado, com fome, né, sem ter nutrido adequadamente, sem ter dado atenção para as necessidades básicas, vai chegar em casa e comer o que tem pela frente, né, sem pensar na nutrição. É uma escolha puramente emocional, porque não atendeu às necessidades básicas, e isso acontece com muitos pacientes no consultório. Algo também que sempre perguntam, e hoje eu trouxe isso na palestra, porque sempre que eu falo desse assunto, as pessoas perguntam: e como você vai tratar um paciente diabético sem uma prescrição de dieta, né? Eu não faço essa divisão, eu avalio cada paciente, mas existem estudos no consultório mesmo, eu percebo muito que quando a gente trabalha com a abordagem comportamental, mesmo para doenças crônicas, costuma funcionar muito mais. Porque essas pessoas que são proibidas de comer determinado alimento, elas têm baixa adesão ao tratamento, né? Essas abordagens atuais não estão funcionando muito para esses pacientes, porque essa questão, a proibição, ela passa a ter um poder muito grande e a pessoa começa a suprimir, ela simplesmente esquece que tem aquele problema, né? Um diabético, por exemplo, que é proibido de comer o doce, e ele acaba buscando esse doce o tempo inteiro.
algumas pessoas também passam pelo processo de negar a doença, né? Tantas frustrações, tentativas de cuidar da alimentação e não conseguir, elas acabam negando e exagerando em alguns alimentos e sempre comendo com culpa. Tem uma abordagem também muito voltada com foco no peso e não em saúde e um tratamento mais superficial desses pacientes no atendimento convencional. Então, a proposta da nutrição comportamental é um olhar diferenciado, né? Além da prescrição. Tudo bem passar a dieta, e eu considero que alguns pacientes precisam, né, receber essa dieta, mas que a gente trabalhe essas outras questões para que ele tenha mais autonomia. E das premissas da nutrição comportamental é a permissão incondicional para comer, que significa você pode comer de tudo, mas não tudo, comer com consciência. E no início, isso pode até gerar uma insegurança, um descontrole inicial, mas em longo prazo, isso vai se transformando em autoconsciência, em autonomia e uma relação mais positiva com a comida. Enquanto o método tradicional, quando a gente não considera essas questões emocionais, cognitivas e afetivas, elas tendem a tentar gerar uma privação em autocontrole, mas que vai se transformar em culpa, tristeza, fracasso, vergonha, exageros, compulsão e beliscares o tempo inteiro. Então, muitas vezes, a abordagem tradicional ela não vai funcionar se não forem consideradas essas questões comportamentais. Né? A gente trabalha o Mindful Eating, que é a atenção plena, para que a pessoa tenha atenção e uma relação mais amorosa com ela mesma, com a comida, tentando sempre diminuir o sofrimento em torno da comida e do corpo, né? Eu escolhi trabalhar com isso porque comer para mim é algo muito prazeroso, eu gosto de cozinhar, eu gosto de comer, e aí eu vendo os pacientes, nossa, eu amo isso, mas não quero comer, eu amo falar? isso, mas não quero comer. Ô, Lilian, Oi? vocês vão pedir comida? Pessoal, tem alguém com o microfone ligado. Obrigada, Sabrina, achei que era comigo. E aí, acabar tornando um sofrimento, né? Então, meu trabalho hoje é que a pessoa tenha mais curiosidade sobre a comida, comece a confiar e que não seja um esforço, né? Que comer não seja uma dificuldade, uma preocupação, uma sensação de sofrimento. Para trabalhar o Mindful Eating, a gente usa muito as técnicas de meditação, que eu trouxe um exemplo da uva passa, que é de ensinar a pessoa a perceber melhor os alimentos, o cheiro, as lembranças, o que aquela textura representa para ele. Não é só para a pessoa comer mais devagar e aumentar a saciedade, né? Para ela realmente melhorar a relação com a comida. Pode fazer com a uva passa, pode fazer com chocolate. Eu comecei fazendo com doce, com todos os pacientes que fazem esse processo comigo, e aí eu percebi que para alguns o doce não era o alimento principal. E aí eu comecei a deixar aberto, você vai trazer o alimento que você tem mais culpa ao comer. E aí tem paciente que traz pizza, que faz essa meditação comigo com pizza, com macarrão. Teve uma que trouxe conserva de batata. Então, para a gente ver, né, que os pacientes, que as pessoas, elas são muito amplas e diferentes, complexas, né, e diferentes. E aí a gente precisa também ter esse olhar mais individualizado. Tem a técnica da água também, que é muito legal para a saciedade, né? Isso a gente aprende em alguns cursos, e tem algumas técnicas meditativas no livro de nutrição comportamental, essa do chocolate, por exemplo. Então, dá para a gente usar também essas ferramentas. Então, a intenção é ajudar o paciente, né, para que ele entenda o que comer, seguindo os seus instintos, a sua intuição, quando comer, então comer quando tem fome, quanto comer, percebendo a saciedade, e o como comer com atenção e gratidão ao momento da refeição. Para trabalhar com isso, o nutricionista, né, que a gente chama em nutrição comportamental de terapeuta nutricional, ele tem algumas características que são importantes, né, de que ele não tenha necessidade de reconhecimento, baixa dependência de gratificação,
né? No sentido de não ficar esperando que o paciente tenha esse reconhecimento máximo. Tem que ser um profissional que tenha tolerância à frustração, porque é um caminho que não é uma linha reta. Os pacientes eles vão passar por vários altos e baixos e a gente precisa acolher e não ficar se culpando em relação a eu não consegui ajudar esse paciente, né? Então, tem que também ter essa tolerância à frustração. Capacidade de escuta, escutar ativamente, com atenção, com paciência, com empatia, com compaixão, compreensão, ser flexível em relação às ferramentas, aos processos que a gente vai trabalhar. Às vezes eu programo para um paciente, ele chega na consulta com uma demanda totalmente diferente. E aí a gente tem umas caixinhas, né? Eu tenho uma caixa eu falo caixa de ferramentas para trabalhar conforme essas demandas. A experiência que nos torna, né, confiantes também, ajudar esses pacientes. Então, é um processo pro nutricionista também, né, de trabalhar, entender essa nova abordagem. Tem que ser um profissional otimista, bem-humorado e carismático para acolher o melhor possível. E funciona? Será que isso funciona? Tem estudos que comprovam isso? Sim, né? A gente já tem alguns estudos mostrando que as dietas restritivas, a rigidez de controle, elas não têm sido abordagens interessantes para a maioria das pessoas, né? Aí a alimentação intuitiva, ela vem sendo instituída como estratégia de política pública para prevenir, inclusive, os transtornos alimentares, né? Anorexia, bulimia, compulsão alimentar. E nesse processo a gente trabalha também com a aceitação do corpo e com essa quebra de paradigmas entre bom e ruim, alimento saudável e não saudável, fazendo uma nutrição mais integrativa, mais flexível e, ao mesmo tempo, saudável, que é totalmente possível. Aqui um outro estudo, uma revisão sistemática, mostrando, né, que a alimentação intuitiva gerou menos comer transtornado, então essas alterações da forma de comer, os exageros alimentares, e uma imagem mais positiva, uma vontade de se cuidar mais positiva. Então já tem estudos, inclusive com bons fatores de impacto, mostrando que essa abordagem ela realmente funciona, né? E aqui eu trouxe um exemplo para mostrar para vocês, acho que para ficar mais fácil de entender como, principalmente para às vezes ter alguns alunos que estão mais no início do curso, né? Então eu trouxe um exemplo de um paciente que me procurou no atendimento convencional, que seria o atendimento nutricional tradicional, né? E aí eu fiz todas as avaliações, trouxe um resuminho aqui. É um homem de 31 anos, ele veio com objetivos de saúde, tem pai diabético e estava com alguns exames alterados, então o objetivo dele era prevenir diabetes, né? O que ele tem de patologias? Pré-diabetes, depressão e ansiedade, e usa somente os medicamentos para depressão e para ansiedade. Ele é técnico em logística, tem 3 escalas de trabalho, e uma delas ele trabalha à noite, de turno. Pelas avaliações, eu identifiquei que ele estava com obesidade de grau 3, percentual de gordura elevado, circunferência da cintura e abdominal bastante elevado, então tinha um acúmulo de gordura central, visceral, né, bem elevado, e os exames médicos que ele trouxe indicavam deficiência de vitamina D, estava bem baixa, resistência à insulina, hemoglobina glicada elevada e a classificação, inclusive, né, como pré-diabético. Ele está fazendo acompanhamento com cardiologista, mas não tinha nenhuma alteração de pressão, os exames de lipídio também tudo ok, e ele vai fazer uma consulta com um endocrinologista também essa semana para avaliar se vai precisar entrar com algum medicamento. Aqui, para vocês terem uma ideia de como era a alimentação dessa pessoa. Ele acorda às 6, isso em uma das rotinas, não toma café da manhã, ele não consegue tomar café da manhã e não tem vontade de comer nesse horário. Durante o dia, ele toma muita água e café. Às vezes ele almoça, às vezes ele come biscoito, bolo, café no lugar do almoço. À noite ele chega com muita fome,
faz um mexidão com tudo que tiver, ou pede algum lanche, fast food, pizza, e acaba exagerando nesse momento. Ele estava consumindo refrigerantes diariamente, quando ele viu os resultados de exame, ele já reduziu. Mas relatou que continua exagerando no chocolate, ketchup, maionese, bolos e biscoitos. E qual foi a minha conduta? Inicialmente, conversei com ele que a gente precisa organizar a alimentação, a nutrição, porque ele não está entregando para o corpo os nutrientes que ele precisa, independente de qualquer resultado de exame, pensando em saúde geral. Então, meu objetivo com ele foi melhorar a variedade e a adequação nutricional. Fiz uma prescrição qualitativa, no sentido de ajudá-lo com os horários, melhorar as escolhas, porque ele gosta de vários alimentos, ele não tem dificuldade nenhuma de comer fruta, verdura, mas ele não tem o hábito de consumir. Então, a gente vai começar, ele veio essa semana, inclusive, a gente vai começar melhorando essa alimentação e a minha parte vai ser principalmente de ajudá-lo nessa organização e no planejamento. Por exemplo, muitos nutricionistas entregam a lista de compra pronta para o paciente. Eu não costumo entregar pronto. Eu entrego uma tabela bonitinha, assim, com figuras, para que a pessoa monte a sua própria lista. Então, eu comentei com ele, olha, eu vou te dar opções, mas eu quero que você comece a pensar sobre o que você quer comer, dentre essas opções, para que você já comece a aprender, a criar esse hábito de se organizar. Então, essa é a minha conduta, E as metas, inicialmente, conversei com ele sobre o manejo de estresse no trabalho, de tentar iniciar pelo menos uma caminhada, já pensando nesse alívio de estresse, e a meta de organização de compras e organizar para levar alguns lanches para o trabalho. E a perda de peso? Vocês devem estar se perguntando. Não conversei nesse momento com ele nada sobre peso, Eu tenho anotado qual que é o planejamento, como que eu espero que essa perda de peso acontece. Já conversei com ele sobre quantas consultas que ele vai precisar, quanto tempo de acompanhamento, mas não foquei, você precisa perder X, Eu conversei com ele sobre a redução da gordura abdominal, que é muito importante para o peso dele, e que essas modificações iniciais vão ajudar muito nesse processo e no controle de exames. Aí esse foi o feedback que ele me deu. Ele falou, eu sou obeso há muitos anos e é a primeira vez que alguém não fala comigo quantos quilos eu tenho que perder. Então, eu ouvi esse paciente, eu percebi que ele não falou de peso comigo no objetivo, Ele falou de saúde, e é o meu objetivo também principal no tratamento. E aqui, a pessoa que indicou ele, para vir fazer o acompanhamento comigo, me mandou essa mensagem logo depois da consulta, porque esse paciente, ele saiu realmente muito satisfeito, e ele falou, eu vou ligar para o fulano para poder agradecer. Aí, essa pessoa me mandou essa mensagem. Me ligou 3 vezes para comentar o quão satisfeito está. Doutora Natália, minha eterna gratidão. Parece pouco, mas ele sentir-se acolhido e perceber o tamanho do seu conhecimento faz diferença nas decisões dele daqui para frente. É uma questão de vida. Obrigado, muito obrigado novamente. Só que essa questão do conhecimento, eu até achei engraçado, porque eu não falei muito de nutrição, eu fiquei falando com ele, conversei de comportamento, E isso já o fez ficar mais motivado para cuidar da saúde. E pensando que é uma pessoa com depressão e ansiedade, Então a gente tem que ter também esse olhar mais empático com essas pessoas. Aqui alguns exemplos, de atendimentos gordofóbicos. A doutora Sophie postou uma vez sobre isso, sobre como as pessoas passam por essas situações. Eu fiz uma enquete no meu Instagram, se as pessoas já tinham ouvido alguma coisa negativa sobre peso, e aqui foram alguns comentários. Todo gordo é safado e mentiroso, endocrinologista, fui humilhado em consultório e até a nutricionista deu um esporro, na mãe, e ela considerou isso como triste. Uma pessoa que ouviu que era muito preguiçosa e ouvia mentiras, inventava mentiras para comer.
e na verdade essa pessoa ela estava com depressão, né? Aqui, infelizmente, foi uma nutricionista que reclamou com a paciente que ela tinha ganhado 1 quilo em 15 dias, né? O retorno era em 15 dias e ela reclamou que a pessoa ganhou 1 quilo. E quando ela viu os exames, essa pessoa estava com esse 1 quilo a mais, né? Com vários problemas nos exames, inclusive de tireoide e de anemia. E aqui uma nutricionista também que falou, né, que a gordura da pessoa era velha, que só ia sair na faca. E essa é uma frase que eu escuto muito, é de uma profissional que infelizmente fala isso para os pacientes. E aí eu deixo para vocês pensarem, né, no futuro, que nutricionistas que vocês querem ser. A gente está celebrando também o Dia do Nutricionista. Então, tem 2 caminhos. Se você quer ditar às pessoas o que deve e o que não deve ser ingerido, fiscal de dieta, policial de dieta, ou um profissional presente que acolhe, não julga, gera confiança e incentiva o cuidado, né? E que a gente mostre para os nossos pacientes que equilíbrio é o caminho do meio, né? Que eu não preciso viver só de salada, mas também não preciso viver só de fast food. Que entre 8 e 80 existem 72 possibilidades. E aqui deixo claro, né, que eu não sou contra a dieta, e acho que nenhum profissional que trabalha com comportamento e nutrição comportamental deve ser, mas a gente tem que entender que a dieta, a prescrição nutricional, ela tem o seu valor, só não é solução para todo mundo por si só. E aí façam essa reflexão, né? Quem já tentou seguir dieta, se teve dificuldade ou não. Para algumas pessoas é muito fácil, mas para a maioria é um problema, um sofrimento, uma dificuldade, e a gente precisa ter esse olhar mais atento. Então, deixo aqui, vou abrir para dúvidas, e quero deixar aqui só para vocês algumas dicas de perfis, né, sobre essa área e livros que nos ajudam também na nossa prática clínica. Eu fiz a formação com a doutora Sofia, foi o primeiro curso que eu fiz nessa área, que é o curso de NutriCoach, que me ampliou, assim, inclusive nessa pandemia, eu falo que foi ótimo ter feito esses cursos e trabalhar com isso, porque muitas pessoas pararam, por exemplo, da parte de nutrição esportiva que eu atendo, pararam o acompanhamento. Mas eu recebi muitos pacientes novos buscando cuidar dessa relação com a comida que ficou agravada na pandemia. Né? Ao lado do curso da Sofia, eu fiz também os cursos de fundamento do IASSE, vou fazer agora, ganhei uma bolsa, os 2 eu ganhei bolsa, da Sofia eu ganhei bolsa como professora, e agora ganhei uma bolsa também para fazer a formação do Instituto de Alimentação Consciente e Intuitiva, que é excelente, eu já fiz cursos curtos de aperfeiçoamento, né? Indico aqui para vocês alguns livros. Esse livro, Comida, Corpo e Comportamento, eu tenho um capítulo que é de terrorismo nutricional, e esses livros todos aqui, eles nos ajudam muito a ampliar a nossa capacidade de atendimento, inclusive trazem ferramentas para nos ajudar também, tá? Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês, espero que tenha sido valioso. Vou voltar aqui. Agora que eu vi que eu acho que a câmera estava desativada, mas acho que é por causa da apresentação, né? Foi excelente, Natália. Muito bom ouvir essa abordagem, né, mais completa, pensando no sentir do paciente, né? E já temos aqui, né, a Paloma quer fazer uma pergunta. Tá. A Kathleen deixou aí um recadinho para você, agradecer. Estou lendo aqui, gente. Obrigada. Né? E foi muito prazeroso ouvi-la, né? Sempre é, né, Natália? Ah, que bom. Vamos lá, Paloma, você quer começar? E aí a gente abre a sessão de perguntas? Sim, eu começo. Então, bom dia. Bom dia. A minha pergunta foi, você falou bem no início da palestra sobre o tempo, evite isso. Só que
muitas das vezes eu fico com dúvidas sobre isso, porque até mesmo o próprio guia alimentar, ele, quando fala dos ultraprocessados, ele fala para evitar. Então, Sim, eu acredito que esse termo, né, ele pode ser usado principalmente sim. referente ao consumo do ultraprocessado, mas no caso, em outras situações, igual você deu o exemplo das guloseimas, de comer um doce, alguma coisa assim que a pessoa goste, eu não preciso usar esse termo. Seria isso? Isso, nesse sentido, assim, eu até uso, eu gosto muito de trabalhar com o ícone do guia alimentar, que eles têm uma parte que chama iconográfico, que traz justamente esse nível de processamento e trabalho isso com os pacientes no consultório. Por mais que esteja essa palavra evite, né? E a gente é acostumado a isso. Eu outro dia mesmo estava revendo as minhas orientações e a gente usa muito essa palavra, né? Hoje eu tenho tentado mudar no sentido de colocar palavras como reduzir, moderar, né? Mas no atendimento individualizado a gente consegue conversar. Então não é um problema usar, mas é a forma como você vai conversar para o paciente entender isso. Porque às vezes muitos pacientes entendem o evitar como nunca posso comer. E não é isso, né? Depende do como que a gente vai encaixar isso no hábito de vida, frequência, quantidade. Então, o escrever, por isso que a gente tem que trabalhar tanto a parte escrita das nossas orientações, como a nossa fala nas redes sociais, né, no consultório, para que o paciente entenda o que a gente realmente está querendo dizer e ensinar. Deu para entender, Paloma? Eu sim. E uma outra dúvida é saber se na sua conduta você leva em consideração o modelo transteórico, né? E as Sim. fases de mudança. Sim, eu uso. Eu confesso que a forma como ele é proposto, eu tive um pouco de dificuldade de abordar isso no consultório. Então, eu adaptei um pouco. Hoje eu tenho até um questionário que eu envio como um link pré-consulta para o paciente e selecionei algumas coisas que eu considero que são básicos para todo mundo melhorar a alimentação para aplicar esse questionário. Então, eu adaptei da seguinte forma: eu coloco se ele ingere frutas cítricas, se ele toma água, e aí aquelas respostas do modelo transteórico, há quanto tempo que ele faz isso, se ele pretende melhorar. Então, eu adaptei um pouco, mas uso sim, inclusive depois, né, se tiver interesse, eu dou isso na disciplina de comportamento. Quem sabe um outro momento, eu tenho já montado uma palestra sobre essa aplicação do modelo transteórico no consultório, tá? E querendo saber, estou à disposição, a gente pode combinar isso em um outro momento, mas gosto muito, Paloma. Só precisei fazer algumas adaptações para trabalhar isso no consultório, tá? Ah, tá muito bacana. Legal, obrigada, viu? Estou lendo os comentários aqui. Obrigada, gente. Fico feliz que vocês tenham gostado. E eu falo que cada pessoa que eu consigo mostrar que existe esse outro caminho é uma alegria muito grande, porque esse outro caminho, para mim, me ampliou muito profissionalmente, me deixou mais confortável também com o meu trabalho, né, com o que eu consigo realizar hoje. Eu acho que isso é muito importante para a gente ter sucesso, né? Trabalhar com aquilo que a gente realmente acredita e que reflete também a forma como a gente vive, né? Próxima pergunta, pessoal. Vamos explorar a Natália, que ela está incrível. A Kathleen está falando aqui que nem sempre uma pessoa magra é sinônimo de saudável, da mesma forma que a pessoa. Exatamente. Por isso que eu coloquei essas mensagens, porque tem muito essa patologização do obeso, né? E a gente tem que ter esse olhar. Igual se eu tivesse atendido esse paciente falando com ele, você tem que perder 27 quilos, você corre o risco de infartar a qualquer momento. Eu ia afugentar e seria mais uma pessoa que não conseguiria ajudá-lo, né? Aí a pergunta da Kathleen é como mostrar isso ao paciente, já que muitas vezes a saúde está associada ao físico.
como desconstruir isso por meio da nutrição comportamental. Aí uma das estratégias que a gente faz, Kathleen, é trabalhar a aceitação corporal. Porque quando a pessoa ela não se aceita, ela está em briga com o próprio corpo, ela não tem também disposição para se cuidar, né? Ela se julga muito, ela se cobra muito. Então, a gente trabalha, e às vezes eu faço, né? Eu tenho alguns psicólogos parceiros, trabalho em parceria, porque muitas vezes o nutricionista ele não vai conseguir ajudar nessas questões mais profundas, e que ele consegue trabalhar em terapia, por exemplo, essa aceitação, né? Então, eu trabalho, eu chamo de nutrição gentil, que é de a pessoa se autoconhecer e se acolher também, para que essas mudanças, elas realmente aconteçam. Ótimo. Débora? Tinha mais alguém, eu acho, levantou a mão agora. Débora. Tá. Bom dia a todos, tudo bem? Eu queria falar o seguinte, os nutricionistas profissionais da nutrição, eles têm, assim, eles são estereotipados, né? Existe, assim, um pensamento sobre as abordagens, sobre as formas de trabalho, e até mesmo esteticamente falando, né? São alvos desse tipo de avaliação. E essa abordagem, ela vai um pouco contra isso, né? Eu queria saber se existe algum tipo de preconceito, se você já sofreu, por parte não só dos pacientes, mas também sobre outros profissionais. Sim, muito. Assim, Débora, olha, eu falo que eu sofro preconceito dos dois lados, porque tem profissionais que trabalham com nutrição comportamental que são totalmente contra a prescrição de dieta. E eu trabalho com as duas abordagens, eu prescrevo dieta e trabalho também sem prescrição, né? Porque questões de mercado, o meu público me conhece há muito tempo pela questão de prescrição de dieta, eu trabalho também com nutrição esportiva, e eu não consegui manter o meu consultório, não conseguiria ainda só com nutrição comportamental, porque as pessoas também precisam desse tempo de entender que dieta não é o único caminho. E porque eu acho que a prescrição de dieta, desde que ela considere questões de comportamento, não é um problema. Posso trabalhar, posso fazer cálculo, tudo que a gente faz em nutrição. Só que aí eu acabo sofrendo, né, por ter esse posicionamento, o preconceito dos dois lados. Eu já fui excluída de grupo de comportamento alimentar por ter esse posicionamento de que algumas vezes a prescrição vai ser tudo bem também, né? Mas acontece. E do outro lado, né, do nutricionista, vou dar um exemplo. Aqui na minha região tem muito nutricionista funcional, que eu gosto muito da linha, mas que a gente sabe que alguns profissionais proíbem tudo, não pode leite, não pode pão, não pode um monte de coisa, né? Deturpa um pouco a intenção real da nutrição funcional. E na minha região era muito assim, não pode tomar café. E aí, quando eu voltei a atender, eu ficava pensando, gente, eu não vou ter público. Só que eu comecei a receber paciente porque eu deixava tomar café com leite. Nem gosto de falar deixar, né? Que não é legal isso. Mas eu colocava no cardápio café com leite, pão, né? A gente ia organizando isso ao longo do dia. E aí eu já ouvi comentários, né, de próprio paciente, falando assim, fulano falou para eu não vir aqui não, porque você era doida, que você deixa de comer pão francês, não sei o quê. Então, assim, existe preconceito dos pacientes, existe dos profissionais, mas eu tenho muito a consciência tranquila, assim, de que eu faço aquilo que eu acho que o paciente precisa e considero muito o que ele está buscando também. E uma coisa que me ajudou foi tentar deixar esse posicionamento o mais claro possível nas minhas redes sociais. Que aí o paciente, quando ele vem para o meu atendimento, ele já vem sabendo o que eu falo, como que eu trabalho. Mas existe, infelizmente, esse preconceito, tá? Sofia. Bom dia, Natália, bom dia. Bom dia. Bom dia. Quando você falou sobre o termo, assim, classificar os alimentos entre bons e ruins, que não é legal, né, para essa linha de dieta, assim, me veio na cabeça aquele termo, o superfood. Sim. E então não é um termo legal para a gente usar, né? Porque quando a gente
afirma que existe esse superfood, a gente também vai estar afirmando que existem alimentos que são muito ruins, né? Sim, porque aí de todo jeito você está categorizando, né, Sofia? Se eles são superalimentos, então o que não está naquele grupo é um alimento ruim, eu não devo comer, né? Então, até eu recebo bastante essa pergunta: como que você trabalha? Eu trabalho alimentos mais nutritivos ou menos nutritivos, eu trabalho com a questão, os nutrientes que você precisa estão nesses alimentos para a sua condição de saúde, e trabalho a questão de frequência, né, e orientação de quantidade. E quando a gente trabalha com comer intuitivo, fica mais fácil. Por que eu me apaixonei tanto? Porque eu sempre tive esse comer emocional com doce e às vezes comer muito, apesar, como algumas pessoas estão colocando, eu sempre fui magra, eu nunca tive problema com peso, mas eu tinha um comer emocional por ansiedade muito forte. E aí, quando eu comecei a comer intuitivo, eu falo que é libertador, que às vezes eu tinha em casa, na época eu morava em Viçosa, e eu costumava guardar barras de chocolate e comer uma barra de chocolate inteira. E quando eu comecei a praticar o comer intuitivo, percebi que eu não precisava daquela barra inteira, que pedaços eram suficientes, que eu estava precisando cuidar de outras coisas que me levavam à ansiedade. Então, comecei a fazer meditação, comecei a cuidar, fazer exercícios, coisas que me ajudavam nisso. Então, eu acho que é importante também, quem está se interessando, vocês que estão gostando, passar por esse processo, porque a gente vai observando as nossas dificuldades e aprendendo com isso, né? Então, no comer intuitivo, a gente direciona para o sinal do corpo, o que a pessoa está precisando, e aí ela começa a entender sem a gente precisar ficar trabalhando muito isso, saudável, não saudável, processado e não processado, né? Eu trabalho essas questões nutricionais também, mas de uma forma um pouco mais ampliada, né? Ótimo. Ana Luísa. Natália, bom dia. Bom dia. A minha pergunta é até relacionada com a do chat, do Daniel, que eu acho que, se eu não me engano, ano passado, uma blogueira fez uma comparação entre o vício de açúcar e vício à droga. E juntando com a pergunta dele, como que tipo, a nutrição comportamental pode quebrar meio que, assim, não, de certa forma, talvez um tabu em relação a isso, Sim. porque na minha opinião, não tem como fazer uma semelhança entre uma droga e açúcar, né? Sim. Então, eu queria mais saber sua opinião sobre. Tá. Eu não estou conseguindo acompanhar o chat, sabe? Depois, se tiver mais dúvidas, você me fala. Então, Ana, eu não gosto também. Eu acho um pecado, com tanta gente passando fome, com tanta dificuldade, né? A gente chamar um alimento de veneno, chamar um alimento de droga, né? Eu acho isso triste, na verdade, né? E é triste que profissionais tenham essa abordagem. Esses estudos, eles são baseados em estímulos e mesmo as regiões, né, de droga, que vão estimular a dopamina, que vão estimular a serotonina, e a gente sabe que o alimento funciona assim, não é só o açúcar. Alimentos que dão prazer vão estimular essas áreas. Só que tem outras coisas que também fazem isso. Então, se a gente considerar que o alimento é uma droga, porque ele estimulou a mesma área que a cocaína estimula, eu vou ter que cortar também outras coisas que estimulam essa região. Então, eu não posso mais fazer atividade física, a gente não pode mais fazer sexo, porque o sexo também vai estimular essa região, né? Então, são várias questões que nos dão prazer no dia a dia e que vão estimular, né? Só que isso não gera um vício. O vício, que a gente pode falar de certa forma, ele pode ser entendido como um vício psíquico, porque às vezes na sua vida, né, na vida do paciente, ele não tem prazer em outras áreas. E aí ele consegue esse prazer no alimento. Então ele percebe, nossa, esse alimento me fez bem, porque traz recompensa para o cérebro, altera toda a nossa química cerebral, hormonal. E aí funcionou hoje, então amanhã o cérebro vai querer isso de novo. Né? Então, por isso que trabalhar comportamento alimentar é importante, porque a gente vai buscar outras alternativas para que a pessoa não desconte isso na comida. Né? Então, a nutrição comportamental,
ela ajuda a normalizar a comida, que é o comer normal, de falar, tudo bem comer um brigadeiro, né? Desde que eu não exagere e que eu tenha a nutrição que eu estou precisando para ter saúde, para o meu corpo funcionar bem. É muito difícil debater essas coisas em internet, me desgastou muito. Hoje eu não fico comentando nada, eu não brigo, falo, eu vou fazer o meu trabalho. Mas, Ana, eu acho que você vai entender que isso chama atenção, né? O que eu posto não me traz tantos seguidores, mas se eu colocar lá que doce vicia, tenho certeza, se eu começar a ir por esse lado, né, que eu vou fazer 150 mil seguidores rapidinho, né? Então, infelizmente, parece que as pessoas querem ouvir os extremos, né? Querem isso. Então, eu trabalho para o que eu realmente acredito e é com o que vocês viram aqui na palestra. Não estou querendo fama nem nada, mas fazer a diferença para cada pessoa que eu atendo, para cada aluno que eu dou aula. Não pode mais abraçar, Gilméria, exatamente. Não pode mais beijar, não pode fazer nada, né? Viver de luz sentado o dia inteiro. A Gilméria está com a mãozinha levantada e tem só a pergunta do Daniel no chat que não foi respondida. Muita gente diz que o consumo de açúcar vicia. Hoje sabemos que não é bem isso que acontece. Como que a nutrição comportamental pode ajudar a desconstruir esse e outros mitos relacionados à nutrição? Isso. Complementando, né, o que a Ana falou, para a gente desconstruir esses mitos, eu acho que é ir por esse caminho do equilíbrio, que o equilíbrio é o caminho do meio, não é ficar pendendo para o só saudável, nem só para o fast food, né, para os alimentos industrializados. E aí, gente, como que eu trabalho isso no consultório? Quando o paciente ele já chega falando assim, eu tô querendo emagrecer, eu não tô comendo arroz, não tô comendo pão. E aí eu sou direta mesmo, eu pergunto, quanto tempo você acha que você consegue ficar sem comer pão na sua vida? Quanto tempo você acha que você consegue ficar sem comer arroz na sua vida? Né? Então, a gente vai desconstruindo isso também para tentar construir um caminho de manutenção em longo prazo. Que é muito fácil você cortar o doce, o leite, o pão por um período e emagrecer. Mas e aí, você consegue viver disso o resto da vida? Né? Então, trabalho mais tentando mostrar esses exemplos do cotidiano, muito baseado no que funciona para mim. Eu não consigo me proibir de comer nada. Nunca, né? A vez que eu tentei, não deu certo. Eu tenho uma paciente que fez low carb e que ela desenvolveu uma compulsão, né? Hoje eu não acompanho mais porque ela precisou de um nutricionista especialista em transtorno e psiquiatra, porque ela chegava a comer o plástico de queijo, ela abria as coisas na geladeira no dente e ia comendo, sabe? Então, às vezes, ela falou, eu cheguei a comer plástico junto com a comida. Então, é ampliar bastante mesmo essa nossa visão do quanto a restrição exagerada pode fazer mal, né, psiquicamente para as pessoas. Comentários estão muito bons, gente. Esses alunos estão ótimos, viu, Sabrina? Como sempre, né? Gilméria? A Maria está falando que ter um corpo escultural e falar sobre emagrecimento e calorias, mesmo como nutricionista, ganha com certeza, tá? Então, a gente tem que ter... Eu falo assim, gente, não vai pelo mercado, não, sabe? Porque às vezes a gente fica com medo, se eu não falar disso, se eu não falar de emagrecimento rápido, eu não vou ter paciente. As pessoas já estão acordando que isso só funciona por determinado tempo, né? E a gente se estabelece no mercado, mantém um consultório pensando no longo prazo, né? A minha consulta, Paloma, dura cerca de 1 hora, tá? 1h30, dependendo. Hoje a minha agenda eu marco para 1 hora, porque eu dou aula também, faço outras coisas, então, mas normalmente 1 hora. E às vezes eu subdivido em sessões, tá? Para que a pessoa ela venha a cada 15 dias, uma vez por semana, ou uma vez por mês. Aí isso vai funcionar dependendo de cada paciente. Obrigada, gente. Estou lendo aqui. Tem mais perguntas? A Gilméria está com a mãozinha levantada. Pode fazer. Deixa eu te perguntar. Primeiro, bom dia. Bom dia.
Muito obrigada pela palestra, acho que foi muito informativo e muito bom para a gente. Que bom, gente. Eu creio que seja o interesse de todo mundo aqui, e meu também. Eu acho que também quase todo mundo passa pelo mesmo problema comportamental, porque a gente falou por isso. E, assim, a gente tem, além dos influencers, alguns médicos nutricionistas, que tem um até muito famoso, que não precisa nem citar o nome, que todo mundo sabe quem é, que faz umas dietas malucas, faz um terrorismo nutricional. Porque combater influencer é fácil, mas tem-se a ideia de que médico sabe muito mais, até mesmo sobre a área que ele não domina, entendeu? Sim. A gente tem esse problema, que sempre não. Eu vou no endócrino para ele passar minha dieta. Eu vou no nutrólogo para ele passar minha dieta. Mesmo sabendo que não é o certo, não é adequado, muita gente dá essa preferência. Pra gente, para entender isso melhor e trabalhar com isso, como que você acha que nesse meio a gente tem que lidar ou pode lidar? Então, essa era uma preocupação minha. Quando eu voltei a atender, eu montei meu consultório do lado da sala de um endócrino da parte estética e esportiva. E aí, no começo, a gente até começou a fazer algumas parcerias, ele passava alguns pacientes e tal, para eu fazer a dieta. E aí, a gente teve muito esse problema, porque a gente não falava a mesma língua, né? Então, assim, o trabalho ele vai sendo direcionado também. Então, foi uma parceria que eu perdi, mas eu ganhei outras. Então, hoje eu tenho outros endócrinos que me indicam pela forma como eu trabalho, porque o próprio paciente chega lá e fala assim, não, eu estou fazendo porque com ela eu consigo seguir, ela me dá opção, eu consigo variar, ela olha os meus horários, a minha rotina. Então, assim, eu acho que é mostrando o que a gente faz, né? Eu dou aula numa pós de nutrologia para endócrino e futuros nutrólogos, né? E aí eu peguei essas aulas com muita insegurança, porque eu falei, nossa, gente, como que eu vou, né, falar? Eu falo que leite não inflama, e a gente sabe que eles têm muito isso. Então, eu mostro artigos, eu discuto, né? Então, eu acho que eu tenho um pouco mais dessa facilidade por estar inserida nesse meio, mas eu acho que é o que a gente tem que mostrar nas redes sociais também. E eu falo disso, falo inclusive com esses alunos. Ninguém conhece mais de alimento do que a gente. A gente estuda técnica dietética, né, Sabrina? Então, para um alimento ser funcional, por exemplo, a técnica dietética ela tem que funcionar também, senão pode perder alguns componentes, né? E a gente tem que ter essa segurança de que nenhum profissional sabe mais de alimentação, nutrição do que a gente. E, Gilmere, tem paciente que percebe, a dieta não foi feita para mim, foi uma dieta pronta, e aí ele acaba buscando um outro profissional que vai realmente personalizar. E muitos médicos trabalham com dieta de gaveta, né? Então a gente tem esse espaço e tem que acreditar e lutar cada vez mais por esse espaço mesmo, tá? Eu acho, Natália, que dentro disso que você está falando, né, por exemplo, mostrar sempre a base do conhecimento, né, e não achismo, porque hoje muita gente trabalha com achismo, né? E aí vão surgindo as fake news que vão se propagando e aí criando os seguidores, né? Então, não é o achismo, é a ciência. Então, é comprovado e mostrado pela ciência, né? Exatamente. Ficar nessa briga, né, Sabrina? Eu acho que eu faço muito isso. Eu não quero levantar bandeira para nutrição comportamental só, né? Eu acho que não é levantar bandeira, ficar nesse cabo de guerra de que é isso que funciona ou não. A gente atende pessoas e cada pessoa é um universo e isso tem que ser considerado, né? Eu estou vendo na internet uma briga, toda hora alguém me manda alguma coisa sobre manteiga ou margarina, que margarina é mais saudável, o outro fala que manteiga é mais saudável. Eu falei, gente, quanto de margarina ou quanto de manteiga você vai comer no dia? É pouco, então não preocupa, né? Agora, se a gente estivesse falando de um alimento consumido em grande quantidade, né? Hoje as margarinas não têm gordura hidrogenada, é interesterificada, então pode realmente diminuir um pouco o risco cardiovascular. Algumas têm fitoesteróis que podem ajudar, mas eu vou consumir margarina como fonte disso, né? Sendo que eu tenho outros alimentos com mais nutrientes, a mesma coisa a manteiga. Então, às vezes, eu acho que é uma briga realmente para atrair seguidor, que não tem, né, muito fundamento, né?
Léo, professor do nosso curso, está com a mãozinha levantada. Ei, bom dia, Natália, bom dia, Ei, Sabrina. bom dia. Tudo bem? Tudo Veja jóia. só, eu trabalho na área de negócios, né, e de marketing, então eu vi que você fez uma interlocução muito grande com as questões de mídias sociais. Eu bato muito nessa tecla, né, a força que essas mídias sociais têm hoje dentro da alavancagem de negócios. Mas também eu bato muito a tecla em redes de relacionamento, né? Como você disse, né? Você está do lado do consultório, você iniciou, reabriu seu consultório do lado de um endo, e assim, isso, querendo ou não, você vai estabelecendo essas redes de relacionamento. Eu gostaria que você, da sua experiência profissional aí em Viçosa, você falasse um pouquinho a respeito disso. Como que você estabelece essa rede de relacionamentos fora das mídias sociais? Ah, sim. Né? Então, assim, eu confesso hoje, parece que eu sou muito ativa no Instagram, mas, na verdade eu tenho até uma pessoa que me ajuda, porque questão de tempo, né, eu não consigo muito. E por um período eu fiquei muito preocupada com rede social, porque eu achava que se eu não tivesse lá o tempo inteiro eu não ia ter paciente. E aí eu comecei a perceber que aquela velha frase do boca a boca, né, Léo, é o que mais funciona. E para mim, hoje eu mantenho meu consultório assim, que é o paciente que vai indicar alguém da família dele. Mas pensando nessa questão, né, hoje eu estou, na verdade, em Conselheiro Lafayette. E alguns caminhos, eu falo que foi sorte. Eu estava dando aula em uma faculdade, um professor de educação física falou assim: Nath, você não quer começar a atender lá no estúdio de personal no sábado? A gente está precisando de uma nutricionista. E aí eu comecei no sábado, ia só sábado de manhã. E aí ele falou, tá dando certo, a gente tem uma sala desocupada, se você quiser a gente aluga ela para você. E assim, foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu estava ali, tinha esse médico, tinha uma esteticista e tinha os personagens, né? E tinha um Pilates, é um estúdio bem grande, eu nem sabia, porque eu tinha mudado há pouco tempo para cá, eu nem tinha noção que era um estúdio famoso, eu caí meio que de paraquedas, né? Então, hoje, inclusive, eu dou cursos também para formação de profissionais, eu sempre falo isso, faça parcerias, comece numa academia, comece num lugar, numa clínica, né? E aí depois você conquistando a sua clientela, hoje eu estou numa sala independente, que é minha, não divido com ninguém, eu não tenho, né, vizinhos e tal, mas por quê? Eu já tenho a minha cartela de clientes que foi construída com essas parcerias. E uma coisa também que me ajudou muito foi fazer parceria com atletas, né? Então eu patrocinei, não cobrei, né? Eu patrocinei corredor, ciclista, e aí foi dando certo, eles foram ganhando campeonatos, me marcavam nas postagens, comentavam de mim, então isso foi me trazendo também bastante paciente. Eu não fiz nada de marketing, né? Mas eu falo que eu acho que as coisas funcionam meio que intuitivamente. Eu fui pelo básico e deu muito certo, né? Hoje eu atendo só aqui, mas eu tinha parceria em BH, atendi em BH, Congonhas e na minha cidade natal, que é Entre Rios. Tudo porque alguém me chamou, eu fui, procurei, pedi para atender lá, sabe? Então, eu acho que é mais importante isso do que mídia social, pelo menos para mim foi esse o processo. Muito obrigado. Nada. Eu acho que para a gente fechar, vamos para a última pergunta, Luciana. Bom dia, gente. Foge um pouco do que a gente estava falando antes, mas é uma curiosidade muito grande, porque eu queria saber, os profissionais, os nutricionistas, eles podem mandar a gente fazer os exames? Isso eu vi que sim. E como que fica isso? Porque eu sei que a maioria dos convênios, do seguro-saúde, eles não aceitam, teria que ser sempre de um médico. Sim. Então, isso tem sido um problema, porque por lei a gente pode solicitar, o nosso código de ética até traz isso, né? Não tem limitação. Qual exame eu não posso pedir como nutricionista? Desde que você justifique que aquele exame é importante para o seu acompanhamento, você pode fazer pedido de exame,
né? Eu sempre deixo claro isso para aluno, porque o que a gente não pode fazer é diagnóstico. Eu não posso pegar o resultado que indica diabetes e falar para o paciente, olha, você tem diabetes. Eu vou encaminhar esse paciente para o médico, porque quem dá o diagnóstico é o médico. O nutricionista não pode dar diagnóstico clínico, a gente pode dar diagnóstico nutricional, né, que é do estado nutricional do paciente. E aí, Luciana, é uma briga. Aqui em Lafayette é tranquilo. Eu mando para plano, os laboratórios aceitam os pedidos. Agora, em BH, eu parei de atender desde a pandemia, porque eu estava grávida também. Mas em BH, um pouco antes de parar de atender, eu estava tendo muito problema com um plano de saúde bem famoso, não vou citar o nome, porque eles estavam alegando que só vão aceitar pedidos de nutricionista do plano. Aí eu fiz justificativa, o paciente apresentou, mas dá aquele desgaste, né, para o paciente de ter que ir lá de novo e tal. Infelizmente tem essa briga, mas quando é assim, eu faço um relatório, uma justificativa, o paciente volta lá, briga com o plano de saúde e consegue fazer o exame, mas a maioria vai pelo caminho mais fácil, que é marcar o médico do plano, levar o meu pedido de exame e pedir para o médico transcrever. É um absurdo, mas é política do plano de saúde. A gente, não, infelizmente, eu acho que isso aí, talvez CRN, né, pode atuar um pouquinho mais para tentar ajudar. É até bom sua colocação, que eu já tinha anotado para conversar isso, sabe? No CRN, sobre o que a gente pode fazer, né? Não sei se tem alguma alternativa. Te agradeço muito. É porque, geralmente, os nutricionistas pedem exames que os médicos nunca pedem, né? Então, acho que o do nutricionista é mais completo, né? Os próprios médicos, né, que eu acho que foi de um médico que falou isso, uma vez eu atendi um paciente que eu ia encaminhar ele para investigar a hemocromatose, que ele estava com umas alterações no metabolismo de ferro e tal, e aí o clínico geral dele questionou, falou assim, nossa, mas para que essa nutricionista está pedindo tudo isso? Né? Mas estado, micronutrientes, macronutrientes, às vezes a gente precisa fazer uma investigação mais aprofundada. Eu não ia dar o diagnóstico, eu só adiantei o pedido de exame, que eu estava suspeitando, e ele ia ao médico. E aí, quando ele foi no médico especialista, no caso foi o hepatologista deu o diagnóstico que eu estava suspeitando, que era de hemocromatose, mas o clínico geral considerou que aquilo não era uma conduta que eu deveria fazer. Mas eu estava acompanhando ele, os exames não melhoravam. Eu falei, opa, tem alguma coisa errada, né? E aí eu pedi os exames, ele fez, foi no especialista, está tratando, está super bem. Então é o que a gente precisa brigar, às vezes, para nos posicionar, né? De forma ética, claro, sem dar diagnóstico, mas às vezes esse cuidado é necessário. Muito obrigada. De nada, gente. Então, agora realmente a última, tá, gente? Pra fechar. Tá bom. Paloma. Oi, Natália, tudo bem? Já. Eu queria saber, né, já que você está na área há muito tempo, a gente vê que atualmente tem muitos profissionais que querem fazer o papel de nutricionista, né? A gente tem médicos. Então, eu queria saber o que você acha disso, quando a pessoa ela decide ir, por exemplo, um caminho longo com o endocrinologista, por exemplo, ele vai tirar uma dieta pronta da gaveta para o paciente, ou receitar um hormônio para ele tomar para emagrecer, porque a gente sabe que isso acontece. O que você acha dessa conduta? Porque às vezes tem pacientes que vão vir, que já passaram pelo endocrinologista e vêm com um papo do endocrinologista para a gente. Eu queria saber o que você acha sobre isso. Então, é um pouco do que a gente já comentou, né? Por lei, essa é uma atividade privativa do nutricionista. E aí a gente pode, inclusive, denunciar os profissionais. Eu falo que agora eu não estou tendo muito tempo, mas eu era muito ativa. Eu já denunciei personal que estava fazendo programa de dieta pela internet, profissional que estava prescrevendo, né, de outras áreas, que estava prescrevendo dieta na loja, a pessoa ia lá comprar suplemento e saía com a dieta. Então, como que a gente faz essas denúncias? Eu faço pelo CRN, né? A gente pode denunciar
perfil, a gente pode denunciar profissional, e aí o CRN ele vai fazer essa investigação. Como médico, é mais difícil, já tem até algumas discussões em relação a isso, porque a denúncia ela é feita no Conselho Regional de Medicina. E aí, às vezes, essa atuação vai depender do conselho, então acaba ficando por isso mesmo, né? Mas eu faço aquilo que eu comentei com vocês. Se o paciente já chega com uma dieta do endócrino e ele me procurou, é porque aquilo ali não está dando certo. Então, a gente vai refazer esse caminho, né? E aí, pegando o gancho aí, inclusive, alunos, né, graduandos de nutrição, não podem prescrever dieta, né, não podem ter perfis nutricionista. Nós já tivemos denúncias de alunos nossos, né, ao CRN, por causa dessas situações. Então, vocês não podem usar no perfil de vocês né? Por exemplo, no meu caso, Sabrina, nutricionista Sabrina sendo aluno de nutrição. E não podem prescrever dietas, né? A gente pode, aluno pode dar orientações gerais. Inclusive, agora o CRN publicou uma cartilha sobre isso, né? Nós vamos publicar no nosso Instagram, tá? Então, é importante a gente também comentar o papel do aluno de nutrição. Né? Sim, e assim, o CRN também, ele funciona muito do nosso lado. Eu acho que tem nutricionistas que reclamam, mas eu acho um conselho muito aberto para a gente, né? Eu conheci a Patrícia, por exemplo, aí um evento da PUC, ela me ajudou, inclusive, a conseguir a vacinação aqui para nutricionista em Lafayette, porque a gente não tinha entrado na lista. Então, assim, eu acho que o nosso conselho, sempre que algum aluno me pergunta alguma coisa, que eu não consigo responder sobre código de ética, alguma coisa nesse sentido, encaminha, pergunta para o conselho, eles são muito receptivos, né? Para a gente não correr o risco de cometer um erro, né? Por falta de conhecimento. Então, leu o código de ética, não entendeu, leu uma legislação, não entendeu, entra em contato e pede esclarecimento, que o CRN é bem tranquilo em relação a dar esse suporte. Isso mesmo. O pessoal está bem ativo aqui. O pessoal está bem ativo no chat, mandando as legislações. Muito bem, gente. Isso aí. Nós vamos convidar agora os alunos aí, quem quiser abrir a câmera para a gente tirar foto com a Natália, para a gente publicar no Instagram. Divulgar, né, gente? Os alunos que puderem abrir as câmeras aí. Nós vamos agradecer muito a Natália, né, a participação, que foi muito válida, muito enriquecedora, contribuiu bastante aí, né, com uma nova visão, né, do atendimento nutricional. E aí, muito que bom, obrigada. gente, muito feliz. De nada, as ordens se precisarem. Puder ir tirando print aí, manda para a gente, né? E eu acho que foi uma manhã aí bem produtiva, né, pessoal? Eu acho que... Ô, Léo, abaixa um pouquinho sua câmera, tá aparecendo só sua testa. Eu acho que foi uma manhã bem proveitosa e enriquecedora para todos nós, né? Nós vamos fazer o convite aí. À noite nós teremos também, nessa mesma temática de comportamento alimentar, mas com uma outra profissional e com foco em outro público-alvo. Então, os alunos da manhã que também quiserem participar conosco à noite serão muito bem-vindos, tá? Um bom dia a todos. Mais uma vez, obrigada, tá, Natália? Obrigada, gente. Um abraço para vocês. Tchau.